Olá! Estamos aqui com mais uma aula do nosso curso de HP Prime. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o app Estatística e o app Inferência. Mas antes, nós precisamos saber que o app Estatística ele é dividido em duas aplicações diferentes no nosso menu de aplicações. O Estatística de uma variável e o Estatística de duas variáveis. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre esse Estatística de uma variável. Esse app de estatística nos permite calcular média, mediana, desvio padrão, entre outras estatísticas comuns que nós temos, e também a calcular histogramas para deixar todos esses dados estatísticos mais visíveis através de um tipo de gráfico. Essa aplicação ela pode armazenar até 10 conjuntos de dados ao mesmo tempo. E agora vamos para um exemplo para a gente conseguir entender melhor como cada coisinha dentro dessa aplicação funciona. O nosso exemplo 1 é: imagine que você vai medir as alturas dos alunos de uma sala de aula para achar a média e o desvio padrão. Os 5 primeiros têm as seguintes alturas: 160 centímetros, 165 e vamos assim de 5 em 5 até os 180. Então, aqui nós podemos calcular a média, a mediana, o máximo, como mostra aqui, e eu vou fazer passo a passo com vocês, para vocês entenderem melhor como que faz. E também, ao final desse exemplo, nós vamos calcular aqui este histograma através da frequência desses alunos, para a gente também entender como fazer um histograma nesse aplicativo dentro da nossa HP Prime. Primeiramente, o que nós faremos é entrar no nosso menu de aplicativos, clicar na aplicação Estatística de uma variável. Ao clicar nela, ela abre direto a nossa vista numérica, que é essa vista aqui. E assim, nós conseguimos inserir os nossos dados. A nossa coluna D1 vai ser a coluna onde nós temos as alturas dos alunos. Então, nós colocamos aqui de 5 em 5 as alturas dadas no enunciado nessa coluna 1. Bom, agora com os dados já nessa coluna, nós conseguimos apertar esse botão em estatística e ele vai fazer a estatística de todos os dados dentro dessa coluna. Então, aqui nós sabemos que o N é 5, porque nós temos 5 dados, o mínimo, quadrante 1, a média, quadrante 2, o quadrante 3, no caso, o máximo, e diversas outras aplicações. A soma de x ao quadrado, a média de x, desvio padrão de população, erro padrão e soma de desvio quadrático. Tudo isso é calculado automaticamente aqui com a nossa HP Prime, direto da coluna 1. Ah, Paola, mas quer dizer que se eu for fazer com 30 alunos, eu tenho que colocar um por um, eu tenho que escrever altura por altura, mesmo ela sendo algo padrão, de 5 em 5? Então, não necessariamente. A nossa HP Prime, ela nos dá um atalho, que é o nosso fazer. Esse fazer, ele consegue criar os dados da sua coluna ao longo do que você definir. Então, por exemplo, nós temos a expressão x, que é a variável x, variando, nesse caso, de 5 em 5. De 1 a 10, não necessariamente. Nesse caso, a gente está de 160 a 180. E a partir disso, nós conseguimos aqui criar, e vocês podem ver que os dados aqui estão exatamente iguais aos dados que a gente inseriu manualmente nessa coluna. Ah, mas eu quero fazer 30? Você vai vir aqui em fazer, vai colocar o início, o número de início, o fim e o passo. Ah, o passo seria de quanto em quanto você quer os seus valores dentro dessa coluna, certo? Bom, agora que já sabemos fazer as colunas tanto automaticamente quanto manualmente, nós vamos aqui fazer o nosso histograma. Porém, para o nosso histograma, nós precisamos de algumas variáveis.
ou seja, a gente precisa de uma segunda variável, que seria uma variável de frequência. Para isso, vamos fazer o seguinte. Nós iremos aqui na vista simbólica, iremos colocar uma segunda coluna, que é a coluna D, linkada com essa coluna 1, essa coluna 2, linkada com essa coluna 1, para fazer o desenho do histograma. Isso quer dizer que as duas colunas que estão aqui relacionadas, elas que vão conter os dados que serão necessários para a nossa calculadora criar o nosso histograma. Assim, já colocada, nós podemos vir em números e adicionar o nosso segundo dado. Como estamos falando de alunos, nós podemos falar de alguma variável, nesse caso, que seja comum para os alunos, como, por exemplo, a frequência. A frequência, no caso, a gente pode colocar números como 5 para o primeiro, 3 para o segundo, 8, 2 e 1. Assim, nós temos uma frequência para cada um dos alunos. Caso vocês queiram ver a estatística, vocês também conseguem. A partir aqui, ó, agora a gente tem 19 N's, certo? Porque nós acabamos multiplicando a questão, então a gente sabe que ele era de frequência, mínimo, máximo, soma, média, desvio, entre outras informações estatísticas sobre os números de H1. O que é H1? A coluna 1, juntamente com a coluna 2. Dessa forma, já com os dados no simbólico com eles linkado, e o histograma aqui dito como o gráfico necessário, e os números aqui já definidos, nós podemos fazer nosso histograma. Porém, primeiramente, nós temos que definir como esse histograma irá funcionar. A nossa largura desse histograma será 5, que será a altura dos alunos. Então, a gente tem 5 dados de altura, então nós teremos essa largura H5. O intervalo de H vai ser aonde a altura começa e aonde ela termina. Neste caso, começa em 160 e termina em 180. O intervalo de X vai ser um pouco menor, talvez em 2 ou em 3 números, menor do que o primeiro dado e um pouco maior do que o segundo dado, sempre o mesmo número. Se aqui for 2 menor, aqui vai ser 2 maior. Se aqui for 10 menor, aqui será 10 maior. Isso vai depender de como ficaria melhor visualmente para o seu gráfico. Aqui, nós vamos alterar de acordo a altura do nosso gráfico, para que ele fique um pouquinho mais largo ou um pouquinho mais fino, podendo assim, então, definir aqui com menos 1 e 9, igual nós temos aqui atrás os dados mostrados no print, e a marca horizontal e as marcas verticais mantêm-se em 1. Após definir todos isso, nós conseguimos plotar e o nosso histograma está prontinho de acordo com as nossas colunas desenhadas. Como nós vimos anteriormente, a gente consegue, através desse aplicativo, fazer uma geração de dados através do nosso fazer, colocando ou um número ou até mesmo uma expressão, como uma expressão x ao quadrado, com x variando de 1 a 10, de 1 em 1. Assim, ele gera os nossos resultados de acordo com a função que nós colocamos. Ah, mas eu não quero que o x ao quadrado... Opa! Eu não quero que o meu x ao quadrado calcule de 1 em 1. Eu quero que ele calcule de 2 em 2. Então, aqui a gente calcula de 2 em 2. Sempre de 2 em 2. A gente fala 1 ao quadrado, 1. O segundo, de 2 em 2, vai ser 1 mais 2, 3. 3 ao quadrado, 9. 3 mais 2, 5. 5 ao quadrado, 25. E por aí vai. Nós conseguimos manipular aqui essa parte do fazer para fazer a expressão com a variável que nós bem entendermos, início e fim que queremos e o passo que desejarmos.
Agora, com a nossa aplicação de estatística de duas variáveis, nós voltamos aqui ao nosso app menu, podendo assim escolher a nossa aplicação de duas variáveis. Para um exemplo mais prático, nós vamos ajustar uma curva de dados que descreva os seguintes dados. O x sendo esses valores aqui, e o v, ou até mesmo o y, sendo esse valor aqui. Então, podemos aqui ver no SIMB que nós temos a coluna 1, a coluna 2. Nós vamos fazer uma curva de ajuste linear que funciona como uma curva ax mais b, que é a nossa equação de reta. Porém, nós ainda não temos os valores, então a gente ainda não sabe qual que vai ser esse ajuste de curva de dados. Nós sabemos que na coluna 1 vai ser a coluna de valores independentes. Aqui, introduz a coluna independente. E a C2, a coluna dependente, ou seja, o x e o y. Então, aqui, nós vimos aqui na nossa vista numérica para colocar os valores. Colocando o valor de 0, 0,15, 0,30. E não quero fazer na mão todos esses valores. Então, aqui a gente faz o fazer. O x vai vir de 0 a 0,9, indo de 0,15 em 0,15. Ok. Temos aqui os nossos dados, certo? Agora vamos a partir da nossa coluna de valores dependentes. Esses valores, eles são dados aqui no exercício. Eles são valores já tabelados, não tem um tipo de algo definido anteriormente, então eu não sei se eles já são lineares, se eles têm um padrão correto. Assim de bater o olho, então a gente coloca dado por dado em vez de utilizar o nosso fazer. Aí assim a gente coloca cada um desses dados na nossa coluna de valores dependentes, para ao se alinharem a x, a gente conseguir enxergar a plotação dessa curva de dados. Então, nós temos aqui todos os dados. Clicando em plot, a gente consegue ver a nossa curva. Mas como que eu vou saber a nossa equação de reta? Voltamos aqui em x, nós temos aqui o nosso valor da reta. Nós conseguimos aqui que 11,43x, arredondando, mais 0,36. Então, 0,36 é o nosso B, o nosso A é 11,43, mais ou menos. Utilizando esse aplicativo, a gente consegue fazer essa curva de gráficos. Por último, mas não menos importante, nós temos o app Inferência. E o que esse aplicativo faz? Esse aplicativo, ele possui 5 métodos de cálculo estatístico um pouco mais complexos que os apps de estatística 1 variável e 2 variáveis. Quais são esses métodos? O de testar hipótese, intervalo de confiança, teste x ao quadrado, regressão e ANOVA. Neste momento, nós faremos um simples teste de hipótese a partir do nosso exemplo a seguir. No nosso exemplo, temos: a fim de acelerar o tempo que um analgésico leva para entrar na corrente sanguínea, um químico analista acrescentou um certo ingrediente à fórmula original, que acusava um tempo médio de 43 minutos, com desvio padrão de 6 minutos. Em 36 observações, com a nova fórmula, obteve-se um tempo médio de 42 minutos. Suponha que a distribuição de tempo seja normal. O que se pode concluir sobre a eficiência do novo ingrediente com a 0,05 de significância? A partir desse momento, nós temos aqui os nossos dados, de acordo com o nosso enunciado. Então, nós vamos aqui em vista
numérica, ele disse, primeiramente, no início do exercício, que o nosso tempo médio era de 43 minutos. Então, a nossa média da população para a hipótese nula, que nesse exemplo seria nosso tempo médio, vai ser 43. Foi observado com um desvio padrão de 6 minutos, ou seja, um desvio padrão. Aqui ele diz de população, mas aqui no nosso exemplo a população seria o tempo. Então aqui nós colocaríamos 6. Em 36 observações com a nova fórmula. Então o nosso N, a nossa amostra, é de 36 observações, obtendo um tempo médio de 42 minutos. Obtendo um tempo médio, uma média da amostra, de 42 minutos. Suponhando que o nosso A, a nossa significância, o nosso nível de significância, no caso, seja 0,05. Dessa forma, nós podemos calcular aqui o nosso resultado, que ele é dado aqui nos nossos resultados, testar Z, X médio, P, crítico de Z e crítico de X. Temos aqui esses dados estatísticos mais voltados para a amostra, com a falha a rejeitar H0, com esse nível de significância 0,05. E também, caso a gente queira, a gente consegue plotar o nosso gráfico de normal, que deixa muito mais simples de visualizar essa hipótese estatística a partir do nosso problema. Agora, falando um pouco do nosso intervalo de confiança, nós iremos contemplar testes de Z e T em toda a sua complexidade. Para isso, vamos utilizar o exemplo de intervalo de confiança, tipo Z inteiro, para 1μ. A partir dele, nós temos um exemplo 1 que ilustra um pouco sobre como esse aplicativo funciona. Nele, diz que uma amostra de 110 relâmpagos em certa região resultou em uma duração média do eco do radar da amostra de 0,81 segundos e um desvio padrão da amostra de 0,34 segundos. Ele pede para calcular o intervalo de confiança de 99% para a duração média real do eco μ. Dessa forma, nós estamos aqui na vista simbólica, já ajustamos o método e o tipo desse método, então entramos na análise numérica. Na nossa análise numérica, nós temos que é 81 segundos, a duração média do radar, média da amostra aqui, né? Para uma amostra de 110 relâmpagos, dos quais o desvio padrão é 0,34 segundos. O nosso intervalo de confiança vai ser 99% para a duração média real desse eco. Assim, colocando todas as informações, nós conseguimos calcular os nossos dados de acordo com o intervalo de confiança, achando o valor Z crítico calculado, o X crítico calculado mínimo e o máximo, inferior e superior. Também conseguimos, a partir disso, plotar o nosso gráfico de normal, conseguindo entender um pouco sobre a nossa curva a partir desse intervalo de confiança dado no nosso exercício. Falando um pouco do nosso aplicativo de inferência do método de regressão linear, a gente trabalha com testes e com os tipos de interação conhecidos. Dessa forma, nós conseguimos selecionar a regressão, o teste T-linear com B1 menor que 0, sendo uma hipótese alternativa escolhida. A partir disso, nós vamos aqui digitar os dados seguintes. Aqui eu já deixei digitado, em vez de digitar um por um, para poupar o tempo. A gente digita normalmente os dados de acordo com aquilo que nós temos, ou até mesmo utilizamos aquele método de fazer que nós aprendemos aí anteriormente nessa mesma aula. A partir disso, nós conseguimos calcular alguns valores relacionados a essa reta. Calculando, a gente tem a nossa T, o P, B0, B1, a nossa reta R
e também o nosso valor de R quadrado, que é para ver o quanto essa reta está os pontos estão linearmente alinhados com uma reta. Ah, mas como assim? Não consigo enxergar todos esses dados da forma que você está falando. Então, a gente vem aqui em plot e ele plota o nosso gráfico de acordo com os nossos pontos a partir daquela reta que foi dada a equação de R ao quadrado, para entender como que a distribuição desses pontos que a gente escolheu ao longo da nossa tabela na vista numérica, a gente consegue entender como esses pontos estão distribuídos e a nossa linha R quadrado passando aí próximo deles para determinar o quanto eles estão alinhados.